Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube tem agora o Nicão pedindo uma grana aí na... o Nicão tá pedindo uma bala ali pro São Paulo, o cara que teve uma história no São Paulo das mais horrorosas possíveis, né? Agora ele tá ali falando, não, São Paulo é direito de imagem e tal, uma fortuna. Vem comigo, quero falar com você sobre isso. E também a atualização sobre o Neymar, porque o São Paulo pega o Santos amanhã pelo Brasileirão, e aí nós temos uma atualização também do Neymar, tá? Além disso, quem que joga pelo São Paulo ali, sistema de 3 zagueiros ou não, situações de Oscar e Luiz Gustavo, na boa, separei um monte de assunto aqui, e também do Luca, tá? Coisa muito interessante pra falarmos nesse vídeo aqui agora. Vamos juntos então? Vamos juntos então. Chega nesse like brabão aí pra dar aquela moral no vídeo, e se inscreva aqui no canal também, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Faço questão de ter você por aqui na coletiva do Juba Futebol, o seu vídeo de São Paulo Futebol Clube, das notícias matinais do meu, do seu, do nosso tricolor paulista. Vamos lá. O São Paulo que tem, assim, dias bem esperançosos, né, na Libertadores da América. O que sobrou pro São Paulino é acreditar, é torcer, é falar, não, o São Paulo não está eliminado, nada pra LDU e vamos pra cima. Só que nesse inteirinho tem um jogo do Brasileirão que é contra o Santos, e aqui é um jogo muito importante e muito interessante mesmo, porque o São Paulo, ele pode agora, você fala assim, peraí, João, mas peraí, o São Paulo no Brasileirão, pouco importa, e eu concordo que o Brasileirão pouco importe num primeiro momento, enquanto você está vivo na Libertadores, no Brasileiro você deixa pra depois, né? E o São Paulo tá conseguindo os resultados. Só que o que tá pegando também pra gente é que o São Paulo tá com um sistema de 3 zagueiros. E esse terceiro zagueiro pode não estar dando o devido resultado quando falamos em Libertadores da América, Copa do Brasil e tal. E o São Paulo começa contra a LDU com 2-0 para a LDU. Então será que não tem que o Crespo agora mudar o jeitão de jogar, tirar o terceiro zagueiro? Porque em time que tá ganhando não se mexe, mas em time que está perdendo, como 2-0 para a LDU, aí tem que dar uma mexida. E nada melhor do que ter um jogo do Brasileirão contra um Santos que vem com muito empenho contra o São Paulo. O Santos não pode cair. Então o Santos vai jogar uma bola pesada contra o São Paulo. E é aí que o São Paulo pode usar esse jogo como um laboratório, como um ambiente de pesquisa, um ambiente do São Paulo. Ele precisa identificar qual que é o melhor dos mundos. Tirar o terceiro zagueiro, no meu modo de enxergar, quando está 2-0 para o adversário, é obrigação do técnico. E o próprio Hernan Crespo, ele tem que mostrar que tem um pouquinho mais de repertório do que apenas colocar 3 zagueiros, 3 volantes, cruzar o braço e falar, vai Luciano, faz. Não tá mais ou menos assim? Vai lá Luciano, faz. O Luciano não faz, o São Paulo perde. Então o São Paulo tem que ter mais repertório. E é o que o Crespo, pra mim, é o técnico ideal pro momento, tá? É o cara mais ideal mesmo, é o cara que o São Paulo tem que ter agora, só que tem que agora mudar. E no Brasileirão pode mudar. E não só tirando o terceiro zagueiro, como colocando o Mailton. Ah, Juba, mas aí o Mailton joga contra o Santos e contra a LDU. Problema zero. Joga domingo, joga depois contra a LDU, não tem problema nenhum jogar 2 jogos seguidos. O cara tá babando pra jogar, tá um tempão parado aí. Pode sim tentar num sistema de 4-3-3 agora com o Mailton e depois colocar de novo o Mailton na Libertadores, porque ele veio para ganhar essa posição do Cédric Soares, ou improdutivo, e aí o São Paulo pode ter aquela jogada de linha de fundo e também não sobrecarregar tanto caras como o Luciano, Rigoni, Tapia, Lucas, Ferreirinha. Você percebe que esses caras, para se destacarem um pouquinho, tem que driblar 2-3 toda hora. Tanto o Tapia, quanto o Rigoni, quanto o Ferreirinha, não está simples. Então o Crespo tem que dar uma moral um pouquinho pros atacantes também, e precisa ir buscar resultado. Então acho que tirar o Ferrarese agora, ou quem quer que fosse o terceiro zagueiro, é fundamental. Não adianta nada pegar o Santos agora e colocar o Tolói, Sabino e Arboleda, ou Alan Franco, ou Ferrarese, e colocar 3 zagueiros, você não vai aprender nada. E o São Paulo precisa ir buscar resultados. Chegou o momento e o jogo do Santos, se perder, não pega nada. Tem que tentar agora tirar o terceiro zagueiro e colocar o Mailton. O outro que pode vir também é o Wendel, hein? Mas vamos falar do que já tem, que é real. Oscar e Luiz Gustavo voltaram para o time do São Paulo. Isso aqui é quente, quentíssimo. Oscar e Luiz Gustavo já estão de volta e já podem enfrentar o Santos. Luiz Gustavo
muito mais distante, muito mais mesmo. Ele ficou muito tempo parado, ele já treina no São Paulo sem nenhum tipo de restrição e depende só do Crespo. É claro que ele não tá 100%, né? Ele tem uma questão aí da idade, a gravidade do que aconteceu, mas ele já pode voltar. O Oscar já deve até jogar contra o Santos. Se não 90 minutos, ele deve entrar, porque o São Paulo se prepara para jogar contra a LDU, sim, na Libertadores. Então nós iremos ver o Oscar em campo. Se ele tiver 10% de condição, ele vai jogar 10 minutos e vai jogar, e nós teremos o Oscar agora. Então eu acho que é um retorno muito extraordinário. Se nós pararmos para lembrar quem que é o Oscar na fila do pão, é um cara que jogou em seleção brasileira, Chelsea e tal, e é um cara que veio pro São Paulo para ser o maior salário do time. Ele é o maior salário do time. Sendo o maior salário, ele é um jogador que também tem a maior responsabilidade. Hoje, o São Paulino conta muito com o Rodriguinho, né? Você fala, não, Rodriguinho, calma aí, Rodriguinho tá ótimo. Tá, por quê? Hoje, o Rodriguinho, ele é uma promessa. É claro que ele é um bom jogador, é claro que ele tem que ter espaço. Mas voltou o Oscar num ano crucial da história do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube hoje, ele tá tentando eliminar as suas dívidas. Claro que é pro futuro, para eliminar, mas tá tentando diminuir as suas dívidas. E nessa questão de diminuição de dívida, é onde o São Paulo precisa de títulos. É contratar pouquíssimos jogadores. Perceba, o que é você amortizar as dívidas? Voltar o São Paulo para um patamar lá de cima. É você contratar pouquíssimos jogadores, tentar ser ao máximo assertivo na contratação, vender um monte, até barato, porque você precisa de grana para agora, e é o que o São Paulo tem feito, contratando pouquíssimo, vendendo aos montes, despedaçando a sua equipe de base e tendo que ganhar títulos. Um técnico igual o Carpini, que não conseguiu, sucumbiu, e também um cara igual o Zubeldia, que são caras muito menos ganhadores na carreira. O Zubeldia porque não é mesmo, né? Tem anos e anos de carreira e não tem títulos. E o Carpini porque acabou de começar, é uma inexperiência tremenda. E aí o São Paulo traz o Crespo, que é um cara que começa a carreira de forma meteórica, ganha inúmeros títulos ali no começo de sua carreira, e volta para o São Paulo para tentar carregar o piano usando o seu nome, grandioso no futebol, tanto argentino como europeu e também mundial, pelo que fez pela seleção argentina. É um cara grandioso que vem para o São Paulo para poder carregar. Então o São Paulo precisa ganhar agora. E é nessa questão de ter que ganhar agora, hoje, em 2025, que o Oscar e o Lucas são fundamentais. Amanhã temos que contar com o Rodriguinho. Hoje temos que contar com o que temos de melhor e mais experiente para ganhar um jogo do Flamengo, do Palmeiras, do LDU. Nós não podemos esperar que o Rodriguinho ganhe. Tá? O Rodriguinho tá em campo. Pode ganhar, pode perder. Agora, o certo, o plausível, o correto é colocar o Oscar e falar, agora tá de igual para igual. Agora o Palmeiras investiu 400 milhões, o Flamengo também, e nós apenas 80, mas nós temos o Oscar. A grandeza que tem os caras do Flamengo, do Palmeiras, é o Oscar que tem também, então chegou o momento disso aí. Agora o Crespo também tem algumas variações para colocar em campo, né? Algumas figuras bastante interessantes para nós, São Paulinos, vermos em campo também. E uma delas é o 7º maior driblador do mundo na sua categoria. Eu vou repetir isso aqui. É o 7º maior driblador do mundo na sua categoria. O cara entrou pro ranking dos maiores dribladores do mundo. Olha, sabe quem eu tô falando? Sabe ou não? Para e pensa aí. Palavras devidamente molhadas aqui. Um dos maiores dribladores do mundo chama-se Luca. É um cara da equipe de base do São Paulo que está disponível para o técnico Hernan Crespo. Então o Crespo, que tem hoje o Ferreirinha, e não só tem o Ferreirinha, ele tem uma necessidade de ter o drible do Ferreirinha. O Crespo joga com 3 zagueiros. O que você tem que fazer ali na frente? Driblar e ter velocidade. Quando você olha pro Rigoni, não dá pra saber o que esperar por enquanto do Rigoni, e muito menos do Tapia, né? O que esperar do Tapia e Rigoni? Os caras podem entrar em campo e acabar com o jogo, e podem não fazer nada, e é normal.
qualquer desses dois cenários, né? Agora, vamos pensar que o Luca é um baita de um driblador. Então o Luca entraria no time do São Paulo reserva do Ferreirinha. E o Ferreirinha, ele conta com inúmeras lesões, um histórico muito grande de lesão. Então, assim como o Lucas Moura e o próprio Oscar estão sendo preparados para pegar a LDU, o Ferreirinha também tem que ser. É aí que aparece o Luca como peça-chave, peça fundamental para o técnico Hernan Crespo no Brasileirão. No Brasileiro, você tem que pegar e jogar pra ganhar. Mas é com o time reserva. Então tirar o terceiro zagueiro e colocar o Luca ali na frente pra jogar com Tapia, com o Dineno, qual que é o problema disso? Onde estaria o erro disso? Sabe, então o Luca, como ele entra num ranking dos maiores dribladores do mundo, ele precisa sim ter mais espaço no São Paulo Futebol Clube e ser colocado pra jogar. O Crespo contra a LDU, ele não coloca nem o Dineno e nem o Tapia. Vocês pararam pra ver isso aí? Então os reforços do time de São Paulo, Tapia e Dineno, não entraram. E o São Paulo perde de 2-0. Então, assim, nós não temos reforço se for analisar direitinho. Tem o Rigoni que entrou, mas o São Paulo precisa com o que tem em casa, que é o caso do Luca agora, que é um dos remanescentes, depois da debandada de Lucas Ferreira, Matheus Alves, William Gomes, Henrique Carmo. O Luca é o que sobra, ele e o Rian. Então, já que sobrou, já que está aqui, o Crespo tem que saber utilizar. Meus amigos, olha só. O Neymar não joga contra o São Paulo, tá de 4 a 12 semanas a previsão. Já era, né? O Neymar não vai jogar mais esse ano, vai perder aí a próxima convocação da seleção brasileira e nem merece ser convocado, né? Mas assim, pro São Paulo fica bom. Um dos pontos altos que o Santos teria para ganhar do São Paulo seria o Neymar mesmo. Tem o Guilherme lá, que é muito vaiado pelo torcedor, levaram o Tassiano, o Tiquinho, caras que ganham muito, não estão entregando nada. É um time assim, tem ali o Rollheiser, né, o Rollheiser lá, que é um bom jogador, tem alguns caras bons ali, mas não é um time também que você fala, nossa, que preocupação. E o Neymar não jogar, eu acho que é um bônus a mais pra gente. E pra concluir aqui, o rapaz aqui, o Nicão, ele tá entrando contra o São Paulo na justiça, pedindo fortuna, dezenas de milhões de reais aí, porque ele fala que o São Paulo atrasou o direito de imagem. Por um lado, o Nicão, ele tá certo, né? Ele não jogou nada no São Paulo, mas ele tem ali o direito dele. Agora, o São Paulo é uma coisa assim vexatória, né, cara? É inacreditável que essa diretoria de futebol do São Paulo foi entrar numa dívida estratosférica com o Nicão. Porque assim, eu concordo que tem que pagar. Tem. Mas um cara igual o Nicão, você teria que... entrou lá, tinha que ser merrequinha. Agora o cara vem pro São Paulo livre no mercado. O São Paulo não comprou ele do Atlético. Acabou o contrato dele com o Atlético, o São Paulo trouxe. Eu concordo que ele tinha outras propostas, então não era tão livre assim. Beleza. Mas as luvas, a negociação que foram pagas ali no momento, falaram em torno de 10 milhões. Então um cara livre, igual o Nicão, o São Paulo paga 10 conto. Tô endividado, preciso vender o Henrique Carmo. Tá vendendo o Henrique Carmo pra pagar o Nicão e olha lá, acho que o Nicão custou mais. Que agora tá pedindo uns 18 milhões aí de direito de imagem, já custou 10 na largada, fora o salário desse rapaz que o São Paulo paga há tanto tempo. Então você vende o Henrique Carmo, que é possivelmente o nosso próximo David Neres, o nosso próximo Anthony, enquanto você tem o Nicão com uma dívida estratosférica. E o Nicão, o que me aborrece, não é que o São Paulo chegou lá e contratou o Nicão e trouxe pra jogar e ele não deu certo. Não. Aparentemente, o São Paulo, com uma má vontade tremenda, já sabendo que não ia dar certo, ele coloca o cara emprestado pros times, como o Cruzeiro da vida. Então nós estamos contra o Cruzeiro, com o Cruzeiro agora, a gente compra o Nicão e empresta pro Cruzeiro. O Diego Souza, compramos o Diego Souza, emprestamos pro Botafogo e ficamos pagando. Lembra? Naquela época, o Botafogo nos deve até hoje o Henrique Almeida e o Cruzeiro. Ele, quando o São Paulo precisava de centroavante, ele tinha lá Caio Jorge, Gabigol, aquele lá, Otaro Dias. Os caras mandaram pra gente aqui o Dineno e rescindiu o contrato lá. Então, assim, o cara era um estorvo pro Cruzeiro. O Cruzeiro rescinde o contrato, o São Paulo traz. É o quarto reserva do Cruzeiro. É o quarto reserva do São Paulo, camisa 9, e na Libertadores, onde o São Paulo está sem centroavante, porque deu errado, Marcos Leonardo, o São Paulo vai lá e não consegue pôr o Dineno. Então, assim, tudo pros outros e nada pra gente. Essa é a diretoria do São Paulo, é isso que eles fazem. Vamos
fazer tudo pelo Botafogo, pelo Cruzeiro e por todos, enquanto pra gente é um resquício, um rebote, uma bola nas costas e é o máximo que o São Paulo tem. E se não bastasse, agora o cara entra contra a gente, reivindicando, pedindo fortuna que o São Paulo não pode gastar agora. E porque o São Paulo realmente não pagou. Então a vergonha não acaba, né? O vexame não acaba. É uma coisa impressionante. Parabéns aí, Belmonte, Casares, por esse tipo de formato aí. Parabéns mesmo. Inacreditável. Vamos aí, São Paulo. Boa sorte, Crespão. Vamos ganhar desse Santos aí. Vamos ou não vamos? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!